dia começa e uma nova bomba parece que vai dominar os noticiários. Mas horas depois, muita coisa pode acontecer e mudar tudo. Assim está o dia a dia em nosso país, um turbilhão. Os livros didáticos não dão conta de acompanhar os fatos com tanta rapidez. E a tarefa fica para os professores de história. A notícia que o Eduardo leu logo cedo no jornal mudou no final da manhã. Como a maioria dos brasileiros, o professor de história se esforça para se manter atualizado. O livro didático, adotado nas aulas, traz como última informação a eleição presidencial de 2010. Mas os assuntos atuais são debatidos logo que surgem na escola. A gente tem um currículo, tem um planejamento para a terceira série do ensino médio do ano de 2017. Eu mantenho esse planejamento, mas eu vou abrindo espaço para essa discussão. E rápido também vem as dúvidas dos alunos. O Temer ele vai conseguir resistir a essa pressão ou caso ele saia, essas reformas elas vão continuar no rumo delas? Essa é uma ótima questão. Enfim. Ao entender melhor os acontecimentos, a Fabiana formou a própria opinião sobre as reformas e discutiu em casa. Eu sou contra, mas meus pais são a favor. Em casa o debate é muito intenso, mas eu acho que o legal da escola é que a gente sempre relaciona com o que a gente está estudando. O esclarecimento sobre a atual situação da política brasileira dentro da sala de aula também prepara esses jovens para as eleições. Muitos já são eleitores, outros vão tirar o título no ano que vem. As discussões na escola são importantes, mas é importante discussão em casa, é importante se informar. Este supervisor de história de uma rede de escolas de São Paulo costuma introduzir novos capítulos do material didático uma vez por ano. Em outubro, os alunos já terão o material que inclui o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e a crise que o presidente Michel Temer está vivendo. Mas será uma descrição baseada nas notícias da imprensa. Para a compreensão do fenômeno histórico, do processo histórico, é necessário um certo distanciamento. É necessário que apareçam documentos, que apareçam depoimentos, que as análises elas sobrevivam ao crivo da crítica. Isso tudo ainda não aconteceu em relação aos atuais eventos. E para falar sobre o ensino de história, recebemos a historiadora Maria Aparecida Aquino, professora da USP, e Luiz Gustavo Reis, professor de história do cursinho da Poli. Você pode participar da nossa conversa com as suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter. Os endereços estão na sua tela. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Prazer é nosso. Eu que agradeço. Vida de professor de história não está nada fácil, né? Acho que nunca esteve, Nunca né? esteve. Digamos que hoje está muito mais complexo pelo seguinte, porque é um instrumento que ainda precisamos aprender a utilizar, mas se incorporou sem que a gente pensasse à nossa vida. Eu me refiro à internet, né? Então, de repente, por exemplo, o que é que o professor pode apresentar de novidade? Né? É uma coisa para se pensar, porque há algum tempo atrás você ia na escola para aprender coisas sobre o passado, sobre o presente e assim por diante. Hoje, você tem que ser um atributo a mais, porque ele tem acesso, ele liga a televisão, tem acesso, ele está no computador, ele tem acesso. Ele já traz muitas informações. Então, ele traz muitas informações, então é preciso de um plus a mais, que às vezes a gente não está preparado para. Professor. Concordo com a professora, eu acho que a velocidade da informação atualmente ela traz aí desafios para o professor de história para que ele se atualize constantemente, mas eu penso também que a internet ela ocupa um lugar de superexposição, mas ela é uma ferramenta como as outras, é uma ferramenta potente, ela potencializa a discussão em sala de aula, mas ela é uma ferramenta como as outras, como um caderno, como um lápis, como a borracha, ela não tem que ter lugar de destaque, embora ela seja fruto do nosso tempo. Acho que o que está posto é a relação entre professor e aluno. A informação está disponível. O estudante ele pode acessar essa informação a hora que ele quiser, aonde ele quiser. O que falta é o interesse do estudante para que ele possa acessar essas informações. E o interesse vem em um conteúdo que ele vê significado, que dê significado para ele. Nesse sentido, a internet é uma ferramenta. E por falar nessa questão do interesse pela nossa história, olha só, a TV Globo hoje está com 2 produtos aí que contam episódios importantes da nossa história. Um é a novela das 6, que conta aí, para ter o personagem Dom Pedro, e tem também a novela das 11, que fala muito dos episódios relacionados à ditadura. E a emissora fez uma pesquisa para saber se as pessoas estavam acompanhando a história, entendendo, né, não só a trama ali com os personagens por trás, mas os fatos históricos reais, né, não a ficção. E descobriu que as pessoas sabem muito pouco da nossa história. Por que será, professora?
Bom, na realidade sabem muito pouco mesmo, né? E não é só um fenômeno do nosso tempo, acho que sabem muito pouco desde sempre. É preciso conseguir despertar a atenção do aluno. Isto absolutamente não é fácil. E em história, talvez um pouco mais complexo, porque existe todo um maquinário voltado para pensar que importante mesmo é português e matemática. O resto é o resto, né? E nós temos sido, ao longo dos anos, tratados como o resto. Então, se você pensar, por exemplo, em coisas terríveis que já aconteceram conosco, profissionais de história e profissionais de geografia, basta pensar, por exemplo, nos dias zero assim, o regime militar, que simplesmente tirou do mapa a história e a geografia e criou uma excrescência ridícula, absurda, chamada de estudos sociais. Então, eu fui do tempo em que estas coisas eram ministradas na escola e, por exemplo, não conseguia dar aula de história porque eu não tinha registro em estudos sociais, eu tinha registro em história, 4 anos em história. Então, passava na minha frente um garoto que tinha feito 1 ano e meio de licenciatura curta, por exemplo, né? Então, estas coisas são um fruto, dão uma mostra para nós de como a história é relegada muito distante de tudo. E acho que, na realidade, os alunos um pouco respondem a isso. É a mesma coisa, pense numa família. Se você não é considerado importante na sua família, o seu irmão é mais importante, ninguém vai considerar você importante, se a sua própria família não te dá o valor. Então, na realidade, um pouco nós temos, esse não é o único motivo, mas um pouco nós temos isso como um reflexo. Os alunos se desinteressam pelo estudo de história, geografia. E o que perdemos quando não conhecemos esse passado, professor? Olha, a gente perde, inclusive, a oportunidade de fazer conexões com o presente, né? Mas veja, eu penso que o problema que existe na história é, sim, a disciplina, ela é, de certa forma, passa por um processo de escanteização em relação a português e matemática, mas se a Rede Globo fizesse uma pesquisa perguntando quantos alunos sabiam, por exemplo, a fórmula de Bhaskara, eu não tenho dúvida que eles também confundiriam alguns elementos da matemática, assim como confundem Pedro Álvares Cabral com Dom Pedro I, porque isso não tem significado para os alunos, entende? Acho que a questão central também que pode se discutir é a relação e o significado que esses conteúdos têm para um aluno. A escola costuma chegar, os alunos chegam à escola e tudo aquilo que ele traz de bagagem de vida, tudo aquilo que ele sabe sobre o mundo não é considerado nas escolas, porque existe uma relação muito clara daquele quem sabe e daquele que não sabe. O professor é o detentor do conhecimento, o aluno, como a própria palavra diz, é aquele que não tem luz, logo não tem nada a oferecer. Então, se estabelece uma relação de hierarquia, uma relação em que o professor é o único detentor do conhecimento e o aluno não é aquele que não sabe, tudo que o professor disser não tem significado. Então, para ele, pouco importa. Ele não será mais ou menos feliz se ele souber. Eu lembrei agora do meu professor de história. Eu tive um excelente professor de história. Eu não faço questão de dizer isso aqui porque, assim, acho que tem muito a ver com a paixão também, né? Sim. E ele era um apaixonado pela história, sabe? Ele interpretava o professor Dalmiro. Lembro bem do nome dele. Era estudos sociais também, viu, professor? Bom, mas já que vocês estão aqui hoje para nos ajudar a lembrar de alguns fatos do passado que justamente nos ajudam a entender o presente, né? Vocês deram várias sugestões para a gente. Vamos começar, então, pelo processo de redemocratização que marca o fim do regime militar. Então, tem como ponto máximo aí o Diretas Já, né, professora? Opa! Não é? Olha lá, temos imagens aí. Estão na ordem do dia. Estão na ordem do dia, né, com os grupos aí hoje pedindo Diretas Já, professora. O que vale a pena relembrar desse episódio? Tá, eu vou falar sobre isso, mas queria só lembrar, você falou uma coisa que é muito verdadeira. Eu sou professora de História por causa de um professor de História. O professor José Chalita, infelizmente já falecido, mas um profissional magnífico e admirava profundamente a sua erudição. Exatamente. Se eu um dia chegasse perto, acho que nunca cheguei, se eu um dia chegasse perto da erudição desse homem, então por conta disso eu ia fazer direito, mudei do direito para a história. Jamais me arrependi. Uma professora de história e uma apaixonada pela história, que eu sei disso também. Uma apaixonada, é uma paixão mortal, né? Agora, a respeito da questão da redemocratização, né? Eu acho que o período da redemocratização é um período extremamente significativo. E por que ele é muito significativo? Porque ele é um período de lutas sociais. Evidentemente, não ganhamos, mas não custa lembrar o grande movimento, talvez uma das maiores, se não a maior mobilização que o Brasil já viu, de população na rua pedindo Diretas Já.
A frustração das diretas já é uma coisa que talvez tenha selado o destino do país daí para frente, e selado negativamente. Né? Quer dizer, eu fico sempre pensando, se nós tivéssemos obtido sucesso naquele ano de 1984, eu acho que o destino seria diferente. Não que eu seja negativa em relação ao destino atual, ou às coisas que fizemos depois disso, de forma alguma, o processo de lutas foi muito significativo e ainda é muito significativo. Mas acho que a gente relembrar esse período é lembrar um momento em que as pessoas estavam absolutamente antenadas e pedindo uma coisa que não é tão simples assim. Você dizer, vou pedir diretas já para presidente da República, é muito diferente de você, por exemplo, cuidar das coisas da sua própria alimentação, dos seus desejos, das suas necessidades básicas. Então, é algo sutil e a população estava absolutamente antenada. É isso que nós precisamos capturar, essa população antenada com alguma coisa que dista das suas necessidades essenciais. Nossa, hoje nós vamos precisar fazer milagre com o tempo, de tanta história interessante, né? Mas nós pedimos, repetindo aqui mais uma vez, para os professores escolherem aí assuntos do passado, mas que tem muita relação com o que nós estamos vivendo hoje. E o professor Luiz também falou que quer voltar um pouquinho mais nessa história, em 1660, quando no Rio de Janeiro começaram a cobrar impostos sobre a produção de cachaça. Exato. O historiador é muito prolixo, né, professor? A gente padece desse karma. Mas em 1660 aconteceu um episódio bastante curioso, que foi a Revolta da Cachaça. Foi o primeiro movimento de revolta na história do Brasil, quando a Câmara Municipal do Rio de Janeiro proibiu a produção de cachaça. E a cachaça era o produto econômico de maior circulação, que alimentava a economia do Rio de Janeiro em si. E aí a população ficou revoltada, porque além de proibir a comercialização, a venda, proibiu o consumo. Se proíbe o consumo de um produto que é extremamente popularizado, que servia inclusive como alimento, porque a cachaça tem um valor energético, a população se revoltou. Na madrugada do dia 8 de novembro de 1660, eles invadiram a Câmara do Rio de Janeiro, depuseram o governador interino, porque o Salvador Corrêa de Sá estava em São Paulo, e aí tomaram a cidade ali por alguns meses e obrigou a coroa portuguesa, inclusive, a revogar as medidas. Eles revogaram a proibição da cachaça, a proibição do consumo. Foram perdoados pela coroa portuguesa, o governador foi destituído, nunca mais voltou à cena política com a força que tinha. E é interessante falar sobre esse movimento, porque em 1660 inaugura uma série de revoltas que ocorreram na história do Brasil, sempre questionando os funcionários públicos que usavam os seus cargos para benesses, para benefícios pessoais e para enriquecimento ilícito. Estamos falando de 1660, né? Bastante peculiar para os nossos dias, não? Professora. Como você vê, as coisas muito distantes até se aproximam tremendamente de nós, né? Agora, uma coisa que eu queria lembrar, essa revolta da cachaça também me lembra uma outra coisa fora do Brasil e complexa e que também não deu em nada, né? Que é, por exemplo, a lei seca dos Estados Unidos. Sim. Faça a lei seca, proíbe todo mundo, terminado o processo, longos anos se descobre o quê? Aumentou o consumo. De bebida alcoólica. Né? Então, estas coisas, essas medidas são medidas absurdas. Né? Quer dizer, você toma umas medidas que são sem sentido algum. Muito bem, vamos trazer para o momento contemporâneo, por exemplo, você toma uma medida, vou acabar com a Cracolândia. Mas se você não tratar quem está na Cracolândia, você não vai acabar queimando as barraquinhas das pessoas, expulsando as pessoas. Então, estas coisas é preciso que se pense, né? Também nas medidas que as autoridades tomam em relação a coisas que dizem respeito às que tem importância para a população, né? E tem tudo a ver com o que a gente pensa em termos de estudo, em termos de ensino. Sem dúvida. Mais um assunto agora, né? Quantas vezes que nós, aqui mesmo no JC Debate, né, nós sempre batemos muito, falamos sobre o racismo, a desigualdade entre brancos e negros. Falamos, para entender isso que ainda acontece, é preciso olhar para trás desse legado da escravidão, não é, professor? Exato. Veja, o Brasil, junto com Roma, foram as maiores sociedades escravistas da história da humanidade. Calcula-se que o tráfico de escravos tenha consumido entre 10 e 15 milhões de seres humanos. Desse total, 40% desembarcaram no Brasil. 15 milhões de seres humanos, segundo o censo de 2010, é a população da Bahia. É como se a população da Bahia fosse deslocada à força para ser escravizada em outro lugar.
E os escravizados, quando chegaram no Brasil, eles ocuparam várias tarefas, seja na agricultura, nos serviços domésticos, na área urbana. A escravidão foi um traço bastante marcante da nossa sociedade. A gente costuma ver nos livros didáticos de história ou mesmo reproduções na própria sala de aula, que a escravidão foi um viés de mão única, que só houve violência. Mas a escravidão, assim como é o tempo atual, foi uma relação extremamente complexa entre senhores e escravizados, permeadas inclusive por negociação, por conflito. Ora o senhor cedia, ora o escravizado cedia, porque todos eles são sujeitos históricos. E como sujeitos históricos, assim como todos nós somos, ora nós contribuímos, ora nós somos areia na maquinaria social. E aí um dado interessante, em 1857, no dia 1º de junho de 1857, quem fazia o serviço de carregamento na Bahia, carregava caixa de açúcar, carregava tina de água, tina de fezes, cadeiras, eram negros, escravizados ou libertos. E aí, na manhã do dia 1º de junho de 1857, as ruas da Bahia amanheceram extremamente calmas. Por que amanheceram calmas? Porque os escravizados decidiram fazer greve, tanto os escravizados como os libertos. Resolveram cruzar os braços. Cruzaram os braços por uma medida da Câmara Municipal que os obrigava a pagar uma taxa sobre o seu próprio trabalho e os obrigavam a... Nós temos aqui ilustrações desse acontecimento. E obrigavam, inclusive, que eles utilizassem uma chapa de metal com um número de inscrição. Só que era muito caro, custava-se à época R$5.000, que equivale mais ou menos a 15 quilos de carne, que para a época era bastante, um valor bastante simbólico. Esses escravizados e libertos cruzaram os braços, ficaram 12 dias em greve, até que a Câmara resolveu reverter a situação, ou seja, eles anularam a medida. E olha que interessante, dia 1º de junho de 1857, a greve durou 12 dias. Hoje, faz exatamente 160 anos que essa greve aconteceu. E greve, por se falar em greve, num período em que o Brasil passa, né, professora, por turbilhões aí. Professor. Olha, é muito interessante toda a observação do professor e gostaria de fazer uma lembrança, né, que... Por que o racismo no Brasil permanece, né? Porque é muito simples a gente... muito bem, assinou a Lei Áurea, acabou, não existe mais a escravidão, está tudo tranquilo, vai tudo bem no melhor dos mundos. Não é assim. O Brasil é um país que mantém uma desigualdade social e uma desigualdade racial absurda. Eu, por exemplo, já tive exemplos que me deixam entristecida de alunos no próprio Departamento de História da USP, não é em qualquer lugar, no Departamento de História da USP, me dizendo o seguinte, na época das cotas, em que se discutiam as cotas, tanto para negros como para pessoas de baixa renda, me dizendo o seguinte, mas que absurdo, eu que ralei tanto no vestibular, estudei, e agora vem de graça. Não é de graça. Nós temos uma dívida, e uma dívida que nunca poderá ser paga. Nós precisamos e devemos ter as tais das medidas afirmativas cada vez com mais força e mais intensidade, mas nós jamais pagaremos a dívida em relação à escravidão. Então, essa questão do racismo no Brasil e da permanência é algo extremamente grave. Por exemplo, se você comparar com os Estados Unidos, há uma situação de brutalidade, nunca um conflito constante. Mas aqui, uma aparente tranquilidade, todo mundo, não, mas não sou racista. Aí faz a pergunta para o cidadão, muito bem, sua filha namorasse um negro, o que você diria? Aí já tocou, né? Então, esta questão... Basta olharmos aí para a desigualdade que existe. Exatamente, jamais cansaremos de discutir. É importante estar presente no debate. Perfeito. Muito bem, vamos fazer um intervalinho agora e a gente volta já. Perfeito. Combinado. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre o ensino de história com a gente, a historiadora Maria Aparecida Aquino, professora da USP, e Luiz Gustavo Reis, professor de história do cursinho da Poli. Bom, são muitos os acontecimentos da nossa história que valeria a pena citar aqui, né? Difícil escolher, mas eu acho que vale a pena, aí por conta das reformas que estão em discussão no Congresso, chamarmos a atenção aqui para a consolidação das leis trabalhistas na era Vargas, professora.
O que todo brasileiro deve saber sobre este período da nossa história? Então, o seguinte, eu acho, é importante a gente lembrar, as leis trabalhistas, elas datam de 1943, ou seja, na final do primeiro governo Vargas, longo de 15 anos, né? Então, no finalzinho, estabelece as leis trabalhistas. Agora, o que às vezes a gente não pensa é que esse estabelecimento das leis se relaciona com os anos 20 e os anos 30, que foram anos de lutas brilhantes dos trabalhadores brasileiros, exatamente na direção da conquista de coisas que já existiam em outros países. Então, luta por uma jornada de trabalho de 8 horas, luta por direito a férias, todas as coisas que dão dignidade ao trabalhador, uma mínima dignidade ao trabalhador e que não existiam e que foram, depois, Getúlio, na realidade, condensa e dá estas reformas em 1943. E o que entristece a gente tremendamente, eu tenho até um amigo que fez uma observação, uma piada, falei, daqui a pouco ele vai revogar a Lei Áurea. Só está faltando isso, né? Porque quer se retirar todos os direitos dos trabalhadores. Como é que você vai dizer, por exemplo, eu deixo tudo, mas que coisa democrática, deixo tudo na mão para que empregador e empregado discutam. Agora, que poder eu tenho como empregado em relação ao empregador? Óbvio que ele tem a faca e o queijo na mão e que eu fico na dependência dele. Então, é um absurdo completo o mundo que nós estamos vivendo. Às vezes eu acho que eu enlouqueci. Não acredito no que eu estou vendo. É um absurdo tão grande, é tão tremendo. Você não pode retirar os direitos dos trabalhadores. Os trabalhadores já não têm direitos, têm mínimos direitos. Então, é necessário mantê-los. Vou trazer aqui mais vozes para a nossa conversa, né? Que nós ouvimos aí as pessoas nas ruas perguntando, né? Como que você escreveria o atual período da nossa história? Em que prateleira das livrarias esse livro ficaria? A nossa equipe da TVE do Rio Grande do Sul foi às ruas saber. Se tu fosses o escritor desse livro, como é que tu faria a leitura desse momento político? O pior que eu já vivi. Que vai ser bem difícil ser contada essa história pelo coitado dos professores de história do futuro, né? Eu acredito que vai ficar retratado como um marco, um recomeço. Olha, é bem difícil, assim, porque a mudança que acontece todos os dias, inclusive, assim, no âmbito de que toda hora tem alguma novidade, toda hora tem mais alguém envolvido. Acho que vergonhoso, muito vergonhoso. Em que local da livraria vai ficar esse livro? Olha, tá mais para conto de terror, eu acho. Eu quero acreditar que ele vai estar na parte de best-sellers, de destaque, digamos assim. Pois é, né? Difícil, né? Como vocês colocaram aí no início do programa, né? Mas agora eu estava pensando aqui, como contar essa história? Está tudo tão polarizado, não é, professor? Como contar essa história com isenção, com distanciamento? Será que isso é possível? Sim, eu acho que isenção total, como querem alguns, inclusive, com a ideia de escola sem partido, é bastante problemático. Todos nós temos uma tendência a determinado assunto, seja onde for. Mas eu penso, Andressa, que a questão do contar história, do falar sobre matemática, sobre geografia, ela passa pela questão, de novo, da relação em que o professor estabelece com o aluno. Esse é o ponto central. E, para mim, é uma questão muito básica. Tem que se passar pelo afeto. Quando eu digo afeto, eu não estou dizendo amorosidade, não estou dizendo generosidade, eu estou dizendo afetar-se. Então, eu me afeto com aquilo com que o outro diz. Eu me afeto, aquilo que o outro diz me transforma. Aquilo que o outro diz me modifica. Portanto, é uma relação entre iguais entre professor e aluno. Não é uma relação de quem sabe, de quem não sabe. E essa relação entre iguais é uma relação de respeito. E essa relação de respeito é extremamente política, extremamente poderosa, porque ela transforma a realidade. Ela ressignifica e ela humaniza, porque é esse o papel fundamental da educação, retomar a humanização numa sociedade como a nossa, extremamente doente, dividida, egoísta, egocêntrica. Eu acho que essa questão, ela perpassa seja os livros de história, seja as demais disciplinas. É o nosso desiderato como educador. Professor.
Olha, queria só lembrar uma coisinha, a questão da isenção. A isenção absolutamente não existe. E, digo mais, não deve existir. Não deve existir. A mesma coisa que a imprensa sair por aí, mas nós somos neutros. Não são. Não existe a possibilidade da neutralidade. E é bom que não exista a neutralidade. É isso que nós precisamos entender. Porque eu falando aqui uma coisa para você, falando alguma coisa ao lado do professor, o professor se manifestando, isto é que forma a opinião das pessoas. Então, ou não ser isento, ou dizer de que lado você está, e todos têm um lado, é absolutamente fundamental. Então, é muito importante, e também gostaria de lembrar um pouco o VT, as pessoas dizendo, momento vergonhoso, um verdadeiro conto de terror. Então, é um pouco isso que nós sentimos, né? Então, tão bom que as pessoas se manifestem, e uma pessoa simples, que não foi escolhida, não, esse é o profissional XYZ, uma pessoa simples, ela tem exatamente um ponto de vista. Então, nós estamos observando, esse é um momento triste, mas é um momento raro, em que as pessoas estão se importando, estão se manifestando frente à realidade presente. E conhecer a história ajuda a formar melhores eleitores? Acho que conhecer a história, ela ajuda a atuar na comunidade onde eu vivo. A política tem que se dar no que tange a sua proximidade. A política institucional está no outro campo. A gente pode atuar a partir do lugar onde a gente está. Transformar a comunidade, o lugar onde você mora, é muito mais potencial do que a política institucional, que já está organizada, formatada de determinada forma. Bom, são muitos os fatos aqui, né? A nossa história do Brasil são mais de 500 anos de história, não é? Mas eu acho que, na realidade, é muito importante a história, sim. Ela ajuda, inclusive, a formar bons eleitores, inclusive a saber escolher melhor. Para terminar, o que vocês gostariam, que capítulo vocês gostariam de incluir nos nossos livros de história? Que capítulo? O momento presente. Porque, às vezes, e isso é natural, não é errôneo, não acontece porque as pessoas são erradas. Às vezes, você tem uma história, eu sou do tempo em que a gente parava em Getúlio Vargas. E dali não saía, e dali não saía. E o mundo rolando, o mundo caindo aos pedaços, e não saía. Então, é muito importante você ter o momento presente nos livros didáticos e nas salas de aula. Professor. Olha, a história é uma seleção de fatos sempre contada por alguém, né? Todos nós temos o que contribuir, todos nós somos cheios de história. Acho que um livro de história evidente com a história de cada um não seria possível. Mas dentro da sala de aula isso é possível e é transformador. Conjugar a história estabelecida com a história de vida daquele grupo, daquela classe, isso é fundamental. Maravilha, muito obrigada por essa aula de história, né? E até uma próxima oportunidade. Obrigada pela presença. Inês. Muito obrigado a você. Muito obrigada pela sua companhia e boa tarde para você.